pensamentos. E eu creio que na unção do Senhor fui construindo o que vamos ver hoje à noite. Que coisa fantástica. Fomos colocados, feitos como um espetáculo que o mundo assiste e que é visto ao vivo por anjos e por homens. Desde tempos muito antigos, os tempos gregos da antiguidade, que os espetáculos comoveram o mundo. E o teatro grego antigo juntava multidões. Na verdade, quem não gosta de um bom espetáculo, de um bom filme, de algo que encanta a alma da gente, que motiva as emoções da gente, que ensina lições da gente? Claro que sim. Agora, interessante que a Bíblia fala sobre espetáculos. Em pelo menos 4 vezes, esse nome é mencionado. É referido como algo que se vê, às vezes, não tanto com tanta alegria. O espetáculo da cruz, por exemplo, vamos ver, de dor. Mas é uma linguagem de Deus para o mundo. E às vezes, Deus nos usa para termos essa linguagem da sua glória, da sua graça, do seu poder. Como nós vivemos, eu e você, como nós reagimos nesse tempo de crise, de pandemia, de confinamento, de restrições, de provações, de apertos, de dificuldades. Nossos atos estão sendo vistos pelas pessoas. Estamos expostos. Todo mundo sabe onde mora o evangélico. Quem somos nós? E como reagimos? É tão importante que você não tem ideia que nós somos feitos espetáculos para o mundo. Nossas ações, nossas palavras, tudo isso é visto. E através disso Deus pode ser muito honrado, muito glorificado, ou às vezes também muito entristecido. Infelizmente, muita gente que se diz cristã expõe para a vida filmes péssimos, que não merecem ser vistos. Filmes com roteiro terrível. Os vizinhos olham e veem aquela casa como um espaço de reclamação, de murmuração, de tristeza, de algo que não convida a ser visto. Muitas vezes, por onde passamos, cenas têm que ser cortadas, que não podem ser vistas, ainda que nos digamos como evangélicos. Ontem à noite, após o culto dos jovens, eu fiz um encontro online com um grupo de pastores do Rio de Janeiro. Eu ia falar, como falei, sobre a crise pastoral nesses dias, nesses tempos difíceis. E olha só, no final do debate com colegas todo o Rio de Janeiro, houve uma pergunta de um colega nosso, pastor, que numa crise enorme de desespero e de depressão, tirou a própria vida, sendo ele pastor. E quando ele aparece na sua casa, numa banheira enforcado, que espetáculo triste para os filhos e para a esposa. Que cena chocante. E depois, ele se expõe nos jornais, numa triste cena pública. Pastor, em desespero, tira a própria vida. Mas a verdade, irmãos, é que a gente não percebe, mas há um público ao nosso redor. Hebreus diz, há uma grande nuvem de testemunhas, olhando para a gente. Como é que você reage? Como é que você se porta? Como é que você fala? Como é a sua vida em tempos de tanta crise? E Paulo diz, nós somos feitos espetáculos para o mundo, para os anjos e para os homens também. Isso quer dizer, ao vivo, anjos e humanos assistem ao filme da nossa vida, nesses tempos, tanta dificuldade. A história da nossa vida é, pois, o enredo do nosso espetáculo. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para você que está em casa, você que está aqui. Vou fazer bem lentamente para você absorvê-las, tentar respondê-las enquanto eu coloco a outra. Como você contaria a sua história nesses tempos que estamos vivendo? Como você contaria as suas reações de março até agora?
Você pode contar? Tem como contar? Quem poderia estar na plateia da sua vida, vendo o filme da sua vida? Ou quem você diria, não entre, porque cenas há que você não pode ver. O que mereceria da minha vida e da sua aplausos nas encenações que nós fazemos? Ou que cenas teriam que ser censuradas e cortadas do nosso filme? E como Deus, o autor da vida, seria honrado ou envergonhado, exaltado, glorificado ou não, nas cenas que nós expomos da nossa vida? Pois é, o meu objetivo com essa reflexão é lhe convidar, desafiar a fazer das lutas, das provações que você está passando, tem passado e talvez ainda vá passar, das crises, das lágrimas, dos apertos, das dificuldades, dos choros, você transformar tudo isso em uma história bonita de ser contada, bonita de ser exposta, como a Maria está fazendo hoje à noite, como o Mozart fez hoje à noite, e como tantos já fizeram e foram convidados a fazer quando Alfredo falava, para que Deus seja glorificado, até mesmo nas coisas difíceis pelas quais passamos. Porque nós estamos sendo transformados em espetáculos ao vivo. Eu moro em edifício, talvez você também mora em edifício, não sei, em condomínio. Você acha que eu não sei que olham para mim? E o pastor Estevão, como está agindo esse tempo? Você acha que não tem gente olhando para você, para a sua casa, para a sua saída, sua entrada, suas reações? Pensa que suas vozes, ou sua voz não é ouvida, seus gritos não são ouvidos, seus aleluias ou seus ais, seu desespero ou seus cantos para Deus. Mas eu quero que você entenda isso, que a gente pode fazer tudo isso, viver tudo isso, e permitir que Deus seja glorificado em nossa vida, porque nós somos feitos. Paulo diz, nós apóstolos, e aqui eu digo, nós evangélicos, nós servos de Deus, nós cristãos de Deus, como espetáculos, ao vivo para o mundo, para os anjos e para homens, para dizer assim, os céus olham para a gente, como também a terra olha para a gente. A primeira coisa a gente entender é como fomos criados por Deus, porque Deus nos criou, que a nossa vida tem tudo a ver com o propósito dEle. E quando você entende isso e olha para isso na Bíblia, você tem que reagir de forma positiva, porque sua vida é uma manifestação da sua glória, da glória dEle. Somos reflexos de tudo isso. Ele é o autor, nós somos os atores. E a nossa função na vida é promover a glória do autor da nossa vida. Nas cenas, nos atos que vivemos no cotidiano. Por favor, abra comigo a Bíblia no Salmo 139, versículos 13 a 16, e veja como a vida nossa é para Deus algo maravilhoso. Salmo 139, de 13 a 16. Pois tu formaste os meus rins, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, olha o desafio, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Vou pedir que esse versículo fique um pouquinho dentro dos nossos olhos, aqui e em casa. Olha, Senhor, eu quero te louvar, porque de modo maravilhoso o Senhor me formou, o autor da vida, de forma assombrosa, milagrosa, surpreendente, Senhor. E as tuas obras são assim, por isso a minha alma o sabe muito bem. Quando nós compreendemos como Deus nos formou, para que nos formou, o carinho dele para conosco, o zelo dele para conosco, o amor dele para conosco, a gente tem que entender que a vida é algo maravilhoso, tem que ser valorizada a cada instante, e cada ato nosso, cada passo nosso, cada palavra nossa, cada gesto nosso, até em crise, tem que estar alinhado com essa verdade. Senhor, tu és maravilhoso, porque a minha vida é obra das tuas mãos.
Tu és o autor da vida, Senhor, e eu sou algo especial. Eu não sou uma pessoa qualquer, eu sou um ser especial, formado de forma especial por tuas mãos. Então valorize a sua vida. Corresponda esse valor ao valor que Deus lhe dá. É assim que a gente vai adquirindo uma consciência de expor a vida como um espetáculo de Deus. Permitir que olhem para a gente e vejam Deus na gente. Que aplaudam Deus na gente. Que reconheçam Deus na gente. Mas o melhor, que glorifiquem Deus através da gente. Como Jesus disse no final do Sermão na Montanha, em Mateus 6. Para que vejam as tuas obras. E assim glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Por isso é crise. Está difícil. Mas se você resolver viver de forma murmurante, depressiva, se você confundir confinamento com aprisionamento, se você não entender o seu valor, o seu papel, e de Deus o propósito para você, o que você vai demonstrar ao mundo? Todos temos opções, não é verdade? Então nós temos aqui uma equipe de pastores. No início dessa crise, eu podia muito bem, vocês iriam compreender, dizer assim: olha gente, estamos confinados, agora eu estou em grupo de risco, eu tenho que alinhar os outros pastores e durante um bom tempo eu não vou aparecer na igreja. Iam compreender. Mas que imagem eu ia vender para vocês? Como é que você viria um culto que nem um pastor vem? De vez em quando um irmão manda para mim uma mensagem, aliás sempre manda essa mensagem, de vez em quando: pastor, estou orando pela sua vida, estou orando pela sua família, estou orando pela sua saúde, eu não vou ainda à igreja, mas eu fico admirado da sua coragem, do seu amor. O seu ato nos encoraja a dizer: eu vou sair de casa assim que puder. Quando você reage de forma positiva a uma crise, você entende que você não foi feito por Deus para viver com medo, viver à sombra de medos. Você tem que ter responsabilidade, claro, mas entenda, dê glória a Deus pela sua vida. Você é um ator, uma atriz no bom sentido, não é que representa a falsidade, é um ser humano, cuja vida, vivida de forma íntegra, de forma assim pujante, torna-se um espetáculo, para que por mim e por você aplaudam essa obra-prima de Deus. Entenda. É isso que eu quero dizer a você. Deus se aplaudido pela nossa vida. Pessoa de coragem, de fé, de esperança, de alegria. Alguém que perdeu alguém na família nesses dias, mas não se entregou. Que perdeu o emprego, mas não desistiu. Fechou a empresa, mas não se deprimiu. Perdeu ganhos, mas não entrou numa crise de pobreza sem fim. Que um amigo adoeceu, um parente adoeceu, mas você não se internou de forma assim radical. Você que reagiu. Porque, Senhor, de forma maravilhosa o Senhor me criou. Dê valor à sua vida. Toda a sua vida digna do momento que Deus lhe deu. Então a gente tem que fazer algumas coisas. Mas eu quero só lembrar para vocês, antes de entrar no cerne, que Jesus também tornou-se espetáculo para o mundo. A sua vida foi assim, uma vida que chamava o povo a olhar para Deus. Por vezes ele foi aplaudido. Por vezes ele foi abandonado. Como quem deixa o ator sozinho no palco e diz: eu não quero mais ouvir esse homem. Mas uma coisa, quero que você saiba: ou nos aplausos, nos abandonos, nele, em tudo, o Pai foi glorificado. E quando ele, orando já no final, ele diz: Pai, graças eu te dou, Pai, porque cumpri o que o Senhor me mandou fazer. Mas foi um espetáculo, isto é, foi exposto. E a cruz foi um espetáculo, o Calvário foi um espetáculo de dor, de tristeza. E Lucas chama de espetáculo. Veja que coisa linda essa palavra no contexto de Jesus, da cruz, de quem olha para uma cena de dor. Por favor, veja comigo
Lucas 23, 48. E todas as multidões que presenciaram este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito, tristes com o que estavam vendo. Você imagina a cena do Calvário lá em Jerusalém. O povo olhava, esse homem era puro, esse homem era tão bom, está morto. Outros, tem que morrer mesmo. Ele era um herege, ele blasfemava, dizia que era filho do Altíssimo. E Jesus, exposto na cruz, tornou-se espetáculo para o mundo. Para uns, aplausos. Para outros, vaias. E outros o abandonaram no palco da sua própria dor. Mas se Jesus entendeu isso, que seria tornado espetáculo para os homens, Ele nos dá uma lição: torne-se também um espetáculo, de tal maneira que a nossa vida seja um convite a que os outros olhem para a gente e percebam em nós a graça, o amor, a presença do Deus Altíssimo. Eu me lembro nessa cena do espetáculo do Calvário, um homem sirineu bateu no peito, o centurião, aliás, disse assim: realmente, esse era um filho de Deus. Ele aplaudiu a história, apesar do espetáculo ser de tanto sangue e tanta dor. Também assim não somos nós às vezes? Não somos nós às vezes? Vidas tantas que foram expostas em crises como a nossa, mas pelas quais Deus foi glorificado. Quem escreveu Hebreus, que nós não sabemos quem foi o escritor de Hebreus, ele fala sobre vidas cristãs que deram-se para Deus, deram-se de si mesma para os homens, sofreram por Jesus, sofreram pelo reino, passaram crises, mas não envergonharam o Senhor, tornaram-se também espetáculos de Deus para o mundo. Veja Hebreus 10, 32, 33, o que fala sobre essas vidas. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, que um dia tudo isso que passamos vai ser história, vai ser só memória, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Versículo seguinte, 32, 33. Pois por um lado, foste feito espetáculo, tanto por vitupérios, como por tribulações, e por outros os tornaste companheiros dos que assim foram tratados. Olha que maneira maravilhosa. Um dia, a gente vai olhar para todo esse tempo como um passado. Um dia a gente vai olhar tudo isso como história que passou. Mas nesse tempo de lutas, tribulações, nós também fomos feitos como espetáculos. Para uns, de sofrimento. Ainda que não combinei com ela, posso dizer formalmente que ela não vai ficar triste comigo. A nossa Maria que está ali sentadinha. Lembro de uma manhã que eu liguei para ela, ela falava com o Neido, eu entrei na conversa. E como ela chorava na conversa. Como ela chorava na dor. Quantos medos, quantas expectativas, quanta dor, quanto pânico. E ali era uma vida expondo a sua própria dor, o vitupério, a humilhação, sabe, a provação de ser interna talvez. E depois ela volta para a igreja, para dizer: estou boa, estou curada. Para que nela a gente veja o brilho de uma glória que nunca se apaga. E aplauda o Senhor, que é grande para todo sempre, amém. É assim que a vida expõe a Deus. E expõe-se como espetáculo de Deus para o mundo. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, você tem sido atribulado nesses dias? Muito bem. Transforme isso em bênção. Eu vou colocar aqui 3 motivos para que você faça isso. Eu espero que você entenda. Primeiro, escute bem, faça uma leitura correta do momento que você está vivendo. Porque se a vida é feita de momentos, e de fases, e de atos, nosso enredo, o momento vem antes dos atos, antes dos enredos. Tem uma leitura correta desse momento que você está vivendo.
Eu não sei o que você está vivendo, mas tem essa leitura correta, você sabe. Aprenda a interpretar de forma existencial nessa crise. Eclesiastes 3. Você vai se encaixar aí. Isso vai ser um ponto de partida para que tudo mude. Veja comigo, você sabe de qual é esse texto. Mas veja comigo. Tudo tem uma ocasião própria. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo, e agora quem sabe é tempo da sua provação ou da sua ação de graças. Da sua lágrima ou do seu sorriso. Do seu aperto ou da sua elasticidade na vida. Mas você tem que interpretar. Se é um propósito, eu estou vivendo esse propósito. Talvez de orar mais, de louvar mais a Deus, de murmurar menos. A minha fé está sendo testada, o meu humor sendo testado, a minha genuína espiritualidade está sendo posta à prova. Esse é o meu momento. Na minha família, nunca pensei que fosse assim um casamento. Nunca pensei que fosse conhecer minha esposa tão íntima, meu marido tão íntimo, meus filhos. Nesse tempo, coisas foram reveladas. Então interpreta esse momento, porque cenas do espetáculo têm que ser interpretadas. Então interprete-se a si mesmo. Mas Senhor, que momento é esse que eu estou vivendo? O que queres, Senhor, me ensinar? O que queres tirar de mim? O que queres, Senhor, que eu revele? O que queres que eu exponha? O que queres que trabalhe em mim, Senhor? Esse é meu momento. E olha que a Eclesiastes não para. Olha a sequência do espetáculo e do nosso momento, por favor. Há tempo de nascer, mas também de morrer. E hoje de manhã a gente falou sobre isso do irmão nosso. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Talvez seja o seu tempo. Não abri meu salão, não abri minha loja, fechei meu negócio, mas é meu tempo. Não é o seu fim, é o momento. Há tempo de edificar, há tempo de derrubar, tempo de curar, eu diria até tempo de adoecer. O problema é você, é tempo de chorar, é tempo de rir. Talvez você esteja chorando, mas vai rir depois. Ou talvez só sorrindo. E quem sabe você não sabe que espera uma lágrima lá na frente. Mas o momento da gente tem que ser bem entendido. Porque também há tempo de dançar e tempo de estar parado. Qual é o seu momento? Vive esse momento. Só você sabe responder. Agora, por que eu digo isso? Para você entender uma das principais verdades do Salmo 126. Que a vida é feita de fases. Então o espetáculo, ele não morre num ato só. Tem gente que vai assistir um filme ou uma peça, não gosta de um ato ou de um trecho do filme, desliga e vai embora. Pensa que aquilo é tudo. Não é tudo, aquele é um momento do filme, tem um final. O que você passa não é a sua vida ainda, é um momento. Aprenda isso, o que você passa agora não é tudo que tem que acontecer, é um instante. E vai mudar. Então firme no Senhor. Segura a força no Senhor. Porque se há lágrimas, entenda, vai ter sorrisos. Se há escassez, vai ter abundância. Se há dor, vai ter alegria. Não tem como não ser assim, isso é a vida. Então eu acho que essa pandemia nos ensina sobre a vida. E as fases da vida. Houve um tempo que a gente estava, ninguém se mexia em casa, tudo trancado. Já estão liberando. Teve 3 meses quase que a igreja era fechada. Já estamos abrindo. Mas assim, eu vou entendendo as coisas. E paciência. Teremos outros momentos. Então, que momento você está vivendo? Interprete isso. O segredo desse momento, entendido, vai determinar o resto do enredo que você vai enfrentar. Sabe por quê? Se você achar que a lágrima veio para ficar, você vai se deprimir, você vai se abater, vai transformar a oração em lamúria, o louvor em murmuração. Você vai sair perdendo e vai falar muito mal de Deus pela sua vida. Mas se você entender que esse momento de lágrima é um momento, você vai produzir esperança agora. E vai dizer a todo mundo, eu passo assim, mas eu sei que Deus está cuidando de mim.
porque o espetáculo continua. No final, todos irão aplaudir a sua vida. Aliás, vamos antecipar o fim do espetáculo por um momento só, já que é o momento. Por favor, comigo, erga suas mãos, erga. Escute o que eu vou dizer a você, sabendo que vai terminar bem e que no trabalho, na saúde, na família, Deus vai ser glorificado na sua vida. Já aplaudo o fim dessa história agora, pela fé. Olha para mim, não se fixe numa fase ruim da vida. Não vai ser cama a vida toda. Não vai ser vacina a vida toda. Não vai ser máscara a vida toda. Então, quando eu pego o carro e venho para o culto, eu digo, Deus, como vamos ter culto com o povo mascarado, no bom sentido? Parece que eu estou numa UTI gigante, num hospital e não numa igreja. Aí sabe como é que trabalha a minha mente espiritual? É assim, filho, não vai ser máscara o tempo todo. É só um momento. Glória a Deus por isso. Agora, se eu me fixar só nessa fase, eu vou dizer, Senhor, para que culto? Para que igreja? Já não falo com os irmãos, não vou ver ninguém, não pode abraçar, então nem vou. Eu encerro a minha história numa crise. Eu boto um ponto final, onde Deus colocou primeiro uma vírgula. Então a gente vive vírgulas. Deus é que vai colocar o ponto final. Dê glória a dele por isso, sempre. Quando eu vejo assim os irmãos espalhados, aí eu digo assim, não vai ser por muito tempo, que vai chegar o tempo de abraçar. Eu creio na tua palavra, Senhor. Hoje é tempo de afastar-se e de abraçar. É o momento nosso. Tempo de afastar-se, depois vai ser tempo de abraçar. Então valorize as coisas boas dos tempos ruins. Valorize as coisas difíceis em tempos de provações. Mas valorize o que Deus está dando de bom para você. Vamos pensar, alguém que foi curado do Covid, e aqui tem muitos, dá hoje outro sentido à vida. Outro sentido à vida. Sabe por quê? Só Jeremias entendeu direitinho o que Deus está reservando para a gente nesse espetáculo da vida, na qual a vida glorifica o seu autor. Leia comigo, por favor, Jeremias 29:11, que eu acho um dos textos mais lindos nesse tempo de crise. Pois, diz o Senhor, eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Olhe, projetando, o verbo está no gerúndio. Estão acontecendo. Diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Entenda. Então, esse momento não é o final. Você vai interromper esses planos? Vai fechar a cortina da vida antes que Deus mostre o final do espetáculo da glória dele em nossa vida? Ah, vocês estão chorando, estão sofrendo, eu estou vendo, mas eu sei o que eu guardei para você. Eu sei o que está preparado para você. No final vai ser, você vai ter um futuro e uma esperança. Sabe o que é isso? É uma profecia. Você não vai falir, você não vai se acabar, você não vai se deprimir, não vai se matar. Você vai ser honrado para a glória do Senhor. No final de tudo, em você vai ter o brilho da glória do Altíssimo. Você vai perceber, eu passei sem tantas coisas, mas eu não consigo passar sem o meu Deus. De jeito nenhum. Eu acho que Jeremias, esse texto, me desafia a dizer, Estevão, você está sem querendo parar a peça agora. Você não sabe o que eu preparei para o final. Não estrague esse final. Não estrague. A vida é feita
de muitas guerras. Escute isso. Mas as guerras são feitas de batalhas. Perder uma batalha não quer dizer perder a guerra. Coisa difícil eu vou dizer agora para você, mas vou dizer com muita responsabilidade pastoral. Nós não ganharemos todas as batalhas da vida. Alguns vamos perder. Mas ganharemos a guerra no final. Esse é o segredo. É uma infantilidade você achar que nunca vai adoecer, que não pode morrer, que não vai ter isso. Isso é infantilidade. Há guerras, há batalhas, aliás, que nós vamos perder, não tem como. Vamos lidar com luto, com perdas, com fechar uma loja, com mudar de planos, mudar de rotas. A vida é assim, mas no final, vamos vencer a guerra. Isso é a diferença. E quem não aprende a perder, nunca vai estender a bandeira da vitória. Então escute isso outra vez. A vida é uma guerra. Mas a guerra é feita de batalhas. Nós não vamos ganhar todas as batalhas. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas vamos vencer a guerra no final. Porque cantamos hoje aqui, sem combinar nada com louvor, porque o nosso general é Cristo. Você crê nisso? Dê glória a Ele. Aplauda Ele com alegria. Glória, 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 glória ao Senhor. O nosso general é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. E Jesus nunca perdeu uma guerra. Nunca perdeu uma guerra. E nele nós somos mais que vencedores. Agora eu quero falar um pouquinho sobre algo impressionante. Quando a gente se fixa naquilo que é ruim, a gente vai promovendo em nós um caminho muito perigoso. Porque olha, a tristeza, a apatia, o medo, abatem a gente. E vão nos levando para posturas perigosas de auto-suicídio. E a gente desenvolve uma síndrome bíblica estranha, chamada síndrome de Elias. Que era um profeta, mas tinha tendência à depressão. Que ouvia a voz de Deus, e às vezes esquecia que Deus não falha. Há crentes que têm tendência a essas coisas. Porque a gente vai abraçando a coisa sombria sem entender que isso é perigoso. É como quem vive com veneno. Um dia pode ser contaminado. Por isso que a gente tem que reverter as coisas. E Elias vivia de caverna. Elias, sabe, tinha momentos que ele baixava assim uma curva da vida que era terrível. E alguém tem que lembrar, Elias, acorda. Deus é o teu Senhor, é o teu protetor. Ele nunca falhou, Elias. E às vezes Deus manda sermões assim para acordar a gente, para dizer: meu irmão, minha irmã, saia desse estágio de lamúria, de lamento, porque 4 meses quase, terminou o semestre. Esse vocabulário não vai levar a nada a ser o túmulo da sua vida, o túmulo da sua fé. Que espetáculo triste você mostra para os filhos, mostra para os vizinhos, mostra para o cônjuge, mostra para si mesmo, de alguém que não sabe lidar com sua própria dor. E essa síndrome de Elias é muito perigosa. E o pior é isso, é que ela, de vez em quando, atinge muitos crentes. Cadê fulano? Está deprimido, não sai mais de casa. Cadê fulana? Ah, pastor, nem sai da cama, com tanto medo. Que é isso? E quando você se esconde em cavernas, você tende a se esconder do sol que aquece a vida, aquece a alma, que é o sol da justiça, o Deus Todo-Poderoso, que aquece a nossa vida, que nos injeta vitaminas espirituais, força, dizer: olha para mim, sai da caverna. Há um texto em 1 Reis 19:4 que eu queria ler para você, por favor. Ele, porém, Elias, entrou pelo deserto, caminho de um dia,
e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Imagine essa síndrome de alguém que diz: Senhor, eu quero morrer. Eu não pensei, Senhor, que ia fechar meu negócio, não pensei que ia viver desse jeito, não casei para estar dentro de casa trancado, não aguento ficar trancado. Senhor, é melhor que o Senhor me leve. Senhor, que saudade de fulano que partiu, Senhor, não quero mais viver. De vez em quando a gente foge e vai para debaixo de uma árvore simbólica. Senhor, não aguento mais. É melhor morrer, Senhor. Eu não sou melhor que ninguém? Então, Senhor, não é melhor morrer, é melhor reagir. É melhor sair dessa árvore, dar um passeio no jardim da vida. É melhor sair dessa árvore triste, chamada zimbro, e cheirar o aroma da primavera. O Senhor passeia no jardim, cadê Ele? Bota a cabeça na janela. Existe um mundo, existe Deus, existem sonhos. Senhor, eu quero viver, não quero morrer, quero viver, Senhor. Injeta vida na minha alma e no meu coração. Porque esse exemplo de Elias é tudo que a gente não tem que fazer. De vez em quando dizer: Senhor, me leva. Não, Senhor, eis-me aqui, muda a minha história. Segundo, não tem inveja em crise dos que prosperam, sobretudo dos ímpios, porque toda crise profunda, que nos abate, que nos tira alguma coisa, toda batalha que a gente perde, pensando em quem perdeu a guerra, a gente é levado a fazer comparações, e algumas são perigosas, porque são pecaminosas. Como é que eu sou crente? Eu sou evangélico, eu sou um pastor, minha igreja fechou, meu negócio falou, e fulano, que eu sei quem é fulano, desonesto, picareta, ruim, está só crescendo. Que é isso? Tudo isso é expressão de alguém que não sabe viver o seu momento, e também desconheceu o seu Deus. E quando a inveja comparativa bate na gente, é sinal que tem que parar e pedir a Deus misericórdia. Sabe por quê? Porque não importa como vivem os outros, o que importa é saber que Deus cuida de mim. Isso você tem que saber. Não importa o que os outros têm, importa que você tem um Deus que não vai lhe deixar faltar nada, vai lhe repor. Se é ímpio, o ímpio é apenas uma ilusão. Um dia o vento leva tudo, mas você está firmado no Deus que não pode mentir, nem vai mentir para você. E se você se firmar em Deus, não importa os outros, importa que eu sei que tenho crido, estou certo que é poderoso, Ele está cuidando de mim. O momento que Davi viveu isso, deixou um triste exemplo. Mas se você pode aprender com o erro dos outros, você é uma pessoa sábia. Porque inveja é um momento maligno, que você tem que tirar da sua vida. Não pode colocar nesse espetáculo. É uma cena que envergonha o ator. Veja Salmo 73, versículos 2 e 3, como Davi vive essa síndrome da inveja. Salmo 73, 2 e 3. 73, por favor. Verdadeiramente, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Parece que a gente nessa crise. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu vou repetir, olha que coisa linda. Olha o primeiro versículo. O versículo de número 2. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, isto quase que eu caía. Faltou pouquinho para que eu levasse uma queda. Porque eu sou crente, estou doente, minha tia é ímpia e está passeando na praia todo dia. Porque eu sou crente, sou diácono, sou servo de Deus, sou dizimista, fechei minha bodega. E com esse fulano que nem teme a Deus, está só ganhando dinheiro. Que momento difícil, que é isso? Aí ele assume,
no versículo 3, outra vez. Pois eu tenho inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não faça isso. Não faça isso. Deixe o ímpio com Deus. E você viva esse momento sabendo que Deus está construindo para você um futuro, uma esperança, como lemos em Jeremias. Isso cura a gente. Cura a gente completamente. Há uma coisa linda que a gente vai ver ali agora, eu estou já terminando. A experiência entre Jeremias e a amendoeira. E vocês sabem que na história bíblica e na fauna, na flora do Oriente Médio, a amendoeira era uma planta interessante. Ela era a primeira a brotar entre uma estação e a outra, entre o inverno e a primavera, a primeira. E quando ela brotava, era um sinal, o tempo está mudando, para um tempo melhor. Isso aqui é interessante isso. E a gente está olhando assim, nesse nosso momento, olhando para amendoeiras, para ver de onde elas brotam, e saber, o tempo está mudando. Quer um exemplo? Há menos de um mês atrás, se você viesse aqui no domingo à noite, estava tudo fechado. A amendoeira está florindo outra vez. Já pensou? O que é que você está ouvindo de Deus? Meu servo, minha serva, você começou a chorar em março, chorou em abril, chorou muito em maio, teve medo em maio, foi um mês difícil. Você começou a chorar menos em junho. Levanta os olhos, olha amendoeiras. Nós somos galhos de amendoeiras. Estamos brotando, dizendo aos nossos vizinhos e familiares: o tempo está mudando. O Senhor das estações está criando outro espetáculo aos nossos olhos. E domingo passado, quando nasceu em mim a ideia dessa mensagem, foi quando a gente saindo da igreja, porque eu chego um pouquinho, fico reservado, depois saí, vendo os carros saindo aos poucos, e eu disse assim: Senhor, cada carro quente que sai é uma amendoeira brotando. Quando cada pessoa que canta na igreja é já amendoeira florindo, dizendo a mim: Pastor Estevão, tenha calma, os tempos estão mudando. Escute uma coisa, eu sei que você lutou muito, eu sei que não foi fácil, ou talvez não está fácil, mas olha uma coisa, a amendoeira está florindo, virá uma nova estação para a sua vida. Sinto o cheiro das águas, sinto o aroma de um novo tempo, mas olha, de forma profética, está brotando a amendoeira. Leia comigo, por favor, Jeremias 1, 11 e 12, para ver o que é esperança na Bíblia. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que vê, Jeremias? E eu respondi: vejo a vara de amendoeira. Olha a sequência do 12. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu, Senhor, velo pela minha palavra para a cumprir. Dê glória a Deus por isso. Há um mês atrás, sobretudo, irmãos, entre abril e maio, tudo era sombrio demais. Morreu o irmão Tiago, nosso irmão. Fulano está no hospital. O Adson está interno. O outro foi interno. O outro está em casa com febre. A igreja fechada. O dinheiro não dava. Para a obra. Demite funcionários. Chama Deise, demite Deise. Coloca Cibele em casa. A igreja foi diminuindo de coisa. E cada vez que a Adélia dizia: pai, tem que fazer isso, eu ligava para a pessoa, que eu sou pastor, uma dor. Eu tentei fazer um culto, drive, inclusive com a ajuda do Elton René, e foi me pedido pelo governador com muito carinho: pastor, a gente entende, mas espere um pouco mais. Tudo sombrio. Até dizer: olha, Estevão, que vês? O que é que eu via? O que é que vi meus olhos? Aí
hoje é o terceiro domingo, eu venho subir na Rui Carneiro, e eu lembrei desse texto. O que fez Estevão? Eu subia na Rui Carneiro para cá, eu vejo carros entrando no espaço gospel, eu vejo pisca-pisca para a direita, eu vejo o culto reabrindo. Eu, Senhor, te digo, Estevão, eu falo e eu velo pela minha palavra, porque eu cumpro a minha palavra. É tempo da amendoeira brotar. Deus nos dá uma nova estação em nossa vida. O que você está vendo? Se você só ver, porque não tem que ser visto. Você é um palco com cortinas fechadas. E você revela um espetáculo muito sombrio. Comece a ter palavras de fé, de dizer o que eu vejo. Eu vejo que meu Senhor não vai falhar comigo. Eu vejo, pela fé, a amendoeira brotando outra vez. Foi isso que eu vi quando subi na Rui Carneiro. Por isso que Jeremias me é tão familiar. Porque o Senhor diz, eu não disse, Estevão, é um tempo. Vai ser um novo tempo. Mas o tempo está brotando outra vez. Vamos terminar com essa certeza, essa lição última. Eu disse, eram 3 lições. Para que a vida seja um espetáculo que honre a Deus, que glorifique a Deus. Estamos sendo vistos pelo mundo, também pelos anjos. Estamos ao vivo no mundo, na internet do mundo. Estamos sendo contemplados pelos céus e pela terra. Isso que diz o texto de Romanos. Primeiro, escute isso. O lugar da maior crise também vai ser o lugar da maior vitória. Isso é muito lindo. Está difícil em casa, vai ser em casa a sua grande vitória. Aprenda isso. Sei lá que você chora, é lá que você vai fazer um culto de ação de graças, só de glória a Deus. O lugar que mais nos aperta, também vai ser o lugar onde Deus mais vai nos alargar. Isso eu aprendo com um homem da Bíblia chamado José do Egito. Para mim, um dos exemplos, e eu vou pregar uma série aqui de heróis da Bíblia e da fé, ele vai ser um dos primeiros. José é traído dentro de casa, pelos seus irmãos. E Jesus vai dizer isso, que se um homem tem inimigos, tem no âmbito da sua família. Ele é vendido pelos irmãos. E ele vai para o Egito. Ele foi humilhado no Egito, como às vezes você é humilhado no seu trabalho, humilhado na sua casa, humilhado no seu ciclo mais íntimo de vida. E um dia, Deus da história move o mundo, como está movendo hoje, com a fome na terra. E foi na história bíblica a grande fome global, que a Bíblia registra, daquele tempo que pegou toda a Palestina e todo o mundo. E vai então, os irmãos de José vão buscar comida, porque sabem que o Egito tem comida. Chegam lá e não sabem, o seu irmão agora era o primeiro-ministro. E quando ele vê os irmãos, ele tinha tudo para vingar. Mas Deus não trabalha assim. Deus disse no seu ouvido, bem baixinho, isso eu estou supondo, estou dramatizando, são teus irmãos. Eu vou te honrar diante deles. Não mexa com eles, porque a minha vida, a sua vida pertence a mim. Escute, meu irmão, minha irmã, não faça da sua vida o que Deus não quer fazer, que Ele nunca irá fazer. Deixe que Deus dirija seus passos nesses tempos de crise. Porque Deus sabe o que fazer, como fazer e quando fazer. Deixe isso com Deus. Deixe isso com Deus. E de repente, ao encontro, quando Ele diz, eu sou José, Deus começa a honrá-lo. O lugar de nossas dores
também é o lugar de nossas canções de vitória. E assim é o nosso Deus. Por favor, abra comigo a Bíblia, em Gênesis 50, versículo 20. Olha, vou ler 2 textos sobre essa história para a gente orar, mas eu acho muito linda. Olha, por favor, 50, 20. Olha aqui a resposta de José. Vós, os irmãos dele, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, intentou para o bem. Isso é muito lindo. Para fazer o que se vê nesse dia, isto é, conservar muita gente com vida. Deus transforma o mal em bem. Sempre. Sempre. Deus é que se vinga por a gente no bom sentido. Minha é vingança, diz o Senhor. Vocês quiseram o mal meu, Deus fez o bem para mim. E a história vai crescendo. E Gênesis 41, de 39 em diante, há um momento lindo desse enredo. A gente vale a pena ler. Que depois nasce Efraim. Sabe? E vai ter uma coisa linda, olha que coisa bonita. Depois disso, Faraó disse a José: porquanto, agora o ímpio dizendo ao justo, Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há entendido e sabe como tu. O cara está preso e agora vem Deus agindo. Ninguém é como tu. Na sequência, por favor, de 39 a 42, vamos ler. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu, José. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel, sinete, e pô-lo na mão de José. Vestiu José com traje de linho fino, lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Deus transforma tragédias em vitórias. Deus transforma pandemias em história de bênçãos. Deus transforma o mal em bem. Por isso não tenha medo. Deus está escrevendo o enredo da sua vida e da minha vida. E onde a gente mais sofre, vai ser o lugar onde vai mais honrar a gente. Quem chegou escravo, agora governa. Quem chegou sujo de lama e sangue, agora tem um anel no dedo, para dizer, Deus honra, porque Deus cumpre a sua palavra. Eu acho muito lindo, muito lindo, muito lindo, quando nasce Efraim. E Efraim quer dizer, literalmente, Deus me fez prosperar. E eu quero encerrar, chamando você, antes de ler Romanos, a tornar Efraim o seu sonho, na exposição do enredo da sua vida. Leia comigo Gênesis 41, 52, que eu acho esse texto assim, muito emocionante. Que coisa linda. E ao segundo chamou Efraim, o segundo filho, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus gera filhos no deserto, nas dores, filhos espirituais. Deus transforma a nossa vida no lugar que a gente mais chora. E diz em algumas versões, Deus me fez prosperar. Na terra da minha aflição, Deus me fez crescer. Gere filhos nessa pandemia. Não de útero de barriga, útero humano, mas gere filhos espirituais pela fé. Gere sonhos. Gere cenas da sua vida invejáveis. Que a gente, no bom sentido, invejáveis, que a gente se inspira, inspiradoras. Bote som na sua casa. Jogue música para os vizinhos. Dê um jeito. Se não pode ter culto do condomínio, solte a voz na varanda. Junta a família, canta para Deus, deixa que escutem. Digam assim, a gente estava aflito, confinado, sofrendo. Deus nos deu alívio no tempo da aflição. Porque
porque Deus é a nossa esperança. Irmãos amados, cante, cante, cante muito, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo na porta de um hospital, na maca de um hospital. Cante diante de um diagnóstico sombrio. Cante quase se internando, como a Maria viveu isso. Sabe por quê? Porque a nossa história vai ser aclamada por Deus. Ele é fiel. E nós somos esse espetáculo. Que saberão que é o nosso Deus. E quando souberem do que nós passamos, vão aplaudir o Deus da nossa vida. Vão honrar esse Deus. E vão saber que em tempo de pandemia, Deus é o espetáculo de graça, de glória, de livramento, de cura, de bênção, de prosperidade, de paz e alegria. Porque, diz Paulo, como nós lemos no primeiro texto, a gente foi feito espetáculo para o mundo e para os homens. Mas que importa? Eu vou pedir que coloque esse texto, porque o último texto a gente vai ler em pé. Eu quero orar com ele em pé. Veja outra vez, eu coloco 1 Coríntios 4:9, como eu comecei, para você entender toda essa história. Porque eu tenho para mim, esse Paulo, que Deus a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como se fôssemos condenados à morte, mas na verdade não estamos, pois somos feitos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nossa vida está sendo exposta ao mundo. Estamos ao vivo, online em todo mundo. Diante dos anjos nos veem, os homens nos veem. A questão é essa: vão ou não aplaudir a nossa história, porque Deus está nela. Nossa história honra ou não o nosso Deus. Nossa história glorifica ou não o nosso Deus. Por isso não se fixe nessa fase que você está passando. Não pare aí. Por favor, não pare aí. É só uma fase. É um ato do espetáculo, mas não é o fim da sua história. O seu enredo vai crescendo e crescendo, para que a graça brilhe na sua vida e Deus apareça nas entrelinhas de toda a nossa história. Porque tem gente olhando para a gente, tem muita gente nos observando, e verão que Deus habita em nós, que Deus é tudo em nós. Nós somos o espetáculo desse Deus, para que o honrem e digam: grande é o nosso Deus. Eu escolhi 2 textos poéticos para você pensar. Eu vou pedir que você fique em pé para acompanhar comigo, porque são muito lindos. Primeiro é o Salmo 126, por favor. Eu vou ler de forma profética para você. Vai ser colocado, você anota aí, por favor. Salmo 126, por favor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Vamos ler juntos esse versículo, todos juntos? Grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Olha a sequência do salmo que diz: faz regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam com lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Esse salmo é a nossa história. A vida são fases. A gente sai chorando e volta cantando. Sai cativo e volta liberto. Porque a nossa história é um espetáculo que aclama a glória de Deus. Agora você vai estender as 2 mãos para frente. Vamos ler juntos Romanos 8, de 35 e diante. Eu vou ler para você de forma profética. Você vai levantar as mãos acreditando e recebendo isso em nome de Jesus. Que isso, irmãos, é Bíblia.
é Bíblia, é vida para nossa alma, nossos ossos e futuro para a nossa história. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Que coisa linda, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo, escuto o desfecho desse espetáculo da nossa vida, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, essa pandemia, essa luta, nem do futuro, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada e ninguém vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque em nossa vida, Deus está sendo e há de ser sempre glorificado. Para você que está em casa, me vendo e nos vendo, para você que está aqui no Espaço Gospel, eu profetizo vida em nome de Jesus. E que a sua vida vai promover aplausos para o seu Deus. E a glória dele vai brilhar hoje e sempre. Amém, 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 amém. Assim vai